falar que a paz do nosso querido Deus dos céus seja com cada um de nós, que o Espírito Santo do Senhor seja aquele que nos alimente nesse dia de hoje, que os seus santos anjos sejam a nossa companhia, nos guardando e nos livrando dos males. Estou aqui meditando no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 10. O Evangelho de João relata aqui uma história muito interessante, ao qual uma mulher foi pega em adultério. É interessante, os que eram responsáveis, os fariseus, escribas, responsáveis por ensinar as pessoas, estavam chateados com Cristo ao ponto de quererem matá-lo. E de repente eles criaram esta situação aqui com esta mulher, com o único intuito de apanhar Jesus Cristo. Vamos ler a partir do verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, Jesus estava em um local muito comum para ele, que era o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde foi pregado o sermão conhecido como o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Também no mesmo local onde se encontra o Getsemane, onde Jesus Cristo foi apanhado ali após sofrer uma angústia até suar sangue. E agora mais uma vez no Monte das Oliveiras, Jesus agora chega e é surpreendido por escribas e fariseus, querendo que ele agora fosse apanhado em controvérsia. Como o texto vai nos ensinar, veja, se Jesus tivesse dito que era para apedrejar, então ele estaria fazendo julgamento. Porém, se ele dissesse que não era para fazer isso, ele estaria indo de contra a lei. Parecia uma situação inevitável, parecia aquele beco sem saída. Porém, Cristo, com a sabedoria que vem dos céus, calmamente, o verso 6 vai dizer: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Alguns estudiosos dizem que Cristo estava ali escrevendo o pecado daquela nação, o pecado daquelas pessoas que ali estavam acusando aquela mulher que tinha sido de fato apanhada em adultério. Mas veja como é interessante, quando a gente quer acusar outras pessoas, a gente nunca olha para o nosso lado, sempre para o erro do outro. Parece que somos infalíveis, impecáveis, e o outro está sempre errado. Veja, se aquela mulher foi apanhada em adultério, então cadê o homem que estava cometendo adultério com ela? Porém, o que eles queriam, como eu disse, era apanhar Jesus Cristo em uma controvérsia. E tornando-se, o verso 8, a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Porém, veja como é interessante, no verso 7, Jesus Cristo disse a resposta para aqueles homens. Ele disse: Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Veja, muitas vezes nós não fazemos uma autoanálise de nossas vidas. Muitas vezes queremos julgar o nosso próximo como se fôssemos capazes de assim fazer. Cristo em nenhum momento julgou aqueles homens porque ele ainda não tinha vindo para julgar. Ele tinha vindo para salvar. E a única palavra que Jesus diz é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É importante que a gente se avalie, se autoanalise. O que estamos fazendo? O que estamos cometendo de errado e assim nos corrija. E o Senhor é tão sábio, como disse o verso 8, ele inclina-se e continua a escrever no chão. No verso 10, irmãos, vem a resposta para a palavra que Jesus Cristo deu. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu Jesus. Respondeu a mulher: Ninguém te condenou? E a mulher disse: Senhor, ninguém. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais.
O interesse do Senhor Jesus Cristo é nos perdoar. O interesse do Senhor Jesus Cristo é nos salvar. Essa é a missão que Ele veio nesse mundo. Ele não veio aqui para julgar ainda os nossos pecados. Ele veio para nos salvar e nos perdoar. Assim como Ele perdoou essa mulher que foi apanhada em adultério e que de fato a lei dizia para que fosse apedrejada. Porém, Jesus Cristo, olhando para ela, disse: vai e não peques mais. Todos nós temos acesso ao perdão de Deus. O perdão que salva, o perdão que liberta, o perdão que transforma. Não importa o pecado que cometeu. Se você se arrepender verdadeiramente, se nós nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor Jesus nos perdoará e nos conduzirá para o caminho dos céus. Oremos. Querido Senhor Jesus, muito obrigado por nos mostrar que o Senhor veio nos dar perdão. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos conduzido em Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo que venham acusadores, o Senhor não está nos acusando. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é misericordioso demais e nos ama tanto que a Sua misericórdia é infinita. Obrigado por nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém.